Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 29 de março de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro, nosso retorno aí do Brasileirão Série A e também nosso retorno aqui no YouTube com nossos palpites aí para o Brasileirão. Então, vamos analisar esse sábado, vamos analisar nossos jogos do Brasileirão para o mercado de escanteios. Bom, galera, e sem enrolação, agora vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente fala aqui, nosso primeiro jogo, né, às 6h30 da noite, todos os jogos serão às 6h30 da noite, que é um ponto positivo para mim, tá, pessoal? Já que num sábado, por exemplo, a gente tem muitos jogos na grade, né, muitos jogos pela manhã, muitos jogos ali pela tarde, inclusive às 4 horas da tarde, né? Então, todos os jogos ali se mantendo às 6h30 da noite, não sei se vai permanecer assim durante a competição, mas eu vejo como um ponto positivo, já que no Campeonato Brasileiro a gente é acostumado a ter um jogo ali às 4, outro às 6h30, outro jogo também às 8 da noite e por aí por diante, né? Vai até 9h30 da noite. Então, tendo todos os jogos, para mim, pelo menos ao meu ver, às 6h30 da noite, é muito bom porque a gente pode acompanhar vários jogos ali sem precisar tomar a sua noite toda de um sabadão. Então pode ser algo positivo, sim, pelo menos para mim. Deixa para mim nos comentários o que é que você acha disso aí do Campeonato Brasileiro. A gente começa aqui com São Paulo Sport. O São Paulo recebe em casa o Sport Recife, o Sport que vai voltando aí, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente já vai falar sobre essas médias diretamente aqui, tanto do São Paulo quanto do Sport no mercado de escanteios nesse início de ano, tá? Lembrando que eu vou trazer médias para vocês aqui do São Paulo, que jogou o Campeonato Paulista, e o Sport, que jogou aí o Campeonato Pernambucano, tá? O São Paulo tem uma média de 40% em escanteios no over 9,5 entre marcados e sofridos, então a gente tem uma média aqui baixa para o São Paulo jogando dentro de casa em escanteios até então na temporada, e o Sport tem uma média aí de 80% em escanteios no over 9,5 entre marcados e sofridos, dando uma média de 60% aí para ambas as equipes, tá? Se a gente trouxer aqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidamente todas as linhas aqui de escanteios que a gente tem aberta dessa primeira rodada. A gente tem aqui no jogo do São Paulo uma linha de over 10, né? Na maioria dos jogos aqui nessa primeira rodada tá no over 10, com exceção de Cruzeiro e Mirassol e Fortaleza e Fluminense. Cruzeiro e Mirassol tá aqui com a linha do over 10,5 e Fortaleza e Fluminense com a linha ali de over 9,5. Então, o mercado se manteve aqui, ó, basicamente mantendo ali a linha no over 10, tá? Não pego nada aqui pré-live nessa primeira rodada, vou levar totalmente pro ao vivo esses jogos, incluindo esse jogo aqui do São Paulo. Nós temos aqui o over 9,5 batendo em 60% dos jogos. Eu gosto muito de procurar estatísticas ali acima de 65%, tá, pessoal? Mas com exclusividade para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vou levar para o live, tá? Então, leva para o ao vivo, tenta buscar linhas ali inferiores, buscando ali um over 8,5, um over 7,5. É a minha sugestão para essa primeira rodada aqui para São Paulo e Sport, tá? Então, vou deixar de sugestão para vocês aqui o over 8,5, acima de 8,5 cantos para São Paulo e Sport Recife. Bom, pessoal, dando andamento aqui, agora a gente vai para Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro recebe em casa o Mirassol nessa primeira rodada. Aqui a gente está falando de duas equipes bem interessantes para a gente no mercado de cantos, tá? Até aqui nessa temporada. Nós temos o Cruzeiro jogando dentro de casa com média de 60% dos jogos ali, batendo essas linhas, tanto over 7,5, 8,5, 9,5 e 10,5, 60% dos jogos. E o Mirassol também batendo em 80% dos jogos nessa condição de visitante, tá? Nós temos aqui duas equipes que fazem e levam escanteios dentro dos campeonatos que disputaram até aqui na temporada, tá? O over 9,5 bateu em 70% dos jogos dessas duas equipes e o over 10,5 bateu também em 70% dos jogos dessas equipes. Se a gente olhar aqui novamente, a gente vê que a linha do Cruzeiro é a única que está no over 10,5. Eu não pego essa linha para live, apesar da gente ter estatística para isso, tá? Por que eu não pego? Porque é a primeira rodada do campeonato, a gente precisa estudar um pouco mais para ver como vem realmente para o Campeonato Brasileiro, tanto o Cruzeiro quanto o Mirassol, tá? É a única linha que a gente tem aberta aqui no over 10,5
e eu não vou pegar ela pré-live, não deixo de orientação para vocês também, tá? Nesse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar pro ao vivo e levar pro live aí, para ver como vem esse confronto aqui, ver como essas duas equipes vão estar dentro de campo. Se eu fosse buscar algo pré-live aqui para esse confronto, seria a favor do Mirassol, tá? A gente tem a linha de over 3,5 cantos batendo aí pré-live para o Mirassol, e o over 3,5 cantos do Mirassol bateu em 70% dos jogos, e o Cruzeiro recebeu aqui, sofreu, né? 3,5 cantos em 60% dos jogos. Mostrando aqui para vocês mais a fundo essa análise, a gente consegue ver aqui, ó, nos últimos jogos do Cruzeiro dentro de casa pelo Campeonato Mineiro, ó, nós temos 6 jogos aqui do Campeonato Mineiro do Cruzeiro dentro de casa, e desses 6 jogos, em 3, ó, bateram a linha de 3,5 cantos do visitante em cima do Cruzeiro. Então, é o único palpite para live que eu levaria em consideração para esse confronto aqui, seria o over 3,5 canto do Mirassol, tá? Mas pro live, pro ao vivo, eu deixo de sugestão para vocês aí, levar pro ao vivo e buscar pelo menos aqui, pessoal, 8,5 cantos, ou acima de 8,5 cantos é o que eu deixo para Cruzeiro e Mirassol. Bom, eu percebi agora que estava muito pequenininho aí na tela, aumentei agora para vocês aí a letra, mas a gente vai se adequando aqui, né, pessoal? Com o decorrer aí, fazia um tempinho que eu não gravava também por aqui, então acabei deixando a letra bem miudinha, mas agora já aumentei aí. Então vamos lá, vamos falar agora de Grêmio e Atlético Mineiro, né? Nesse confronto aí da primeira rodada, o Grêmio recebe em casa o Atlético Mineiro, duas equipes aqui que, se a gente for olhar nessa pré-temporada, o over 9,5 cantos bateu em 45% dos jogos, e a linha pré-live aqui, ó, tá no over 10 cantos. Então pego também pré-live, tá, pessoal? O over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos, e o over 7,5 cantos bateu em 75% dos jogos, tá? Para esse confronto, leva pro ao vivo, leva pro live e tenta buscar essa linha aqui, tá? O over 7,5 cantos ou acima de 7,5 é o que eu deixo aí para Grêmio e Atlético Mineiro. E o próximo confronto fica por conta do Fortaleza e do Fluminense. O Fortaleza recebe em casa, na Arena Castelão, o Fluminense nessa primeira rodada. E é o único confronto aqui dentre todos esses jogos aí das 6,5 que já abriu na linha over 9,5 cantos, tá? Então a gente tem aqui o over 9,5 cantos dessas duas equipes batendo em 60% dos jogos. Eu sempre gosto aqui de buscar um over 9,5 acima de 65%, tá? Não vou pegar esse over 9,5 para live. E também não vou buscar esse over 8,5 aqui com 65%. Por quê? A linha já abriu baixa, já abriu ali no over 9,5 cantos, então a minha sugestão é levar para ao vivo e buscar essa linha aqui do over 7,5 cantos, tá? Acima de 7,5, mais 7,5 é o que eu deixo para Fortaleza e Fluminense. E o próximo confronto fica por conta de Juventude e Vitória. O Juventude recebe em casa o Vitória. Duas equipes que aqui tem uma média de 6,5 cantos a seu favor, o Juventude jogando dentro de casa e o Vitória jogando aqui fora tem uma média de 4,9. Duas equipes que têm médias interessantes aí em relação aos escanteios marcados, tanto dentro de casa quanto fora de casa também, tá? Mostrando aqui as linhas de escanteios, apesar de serem duas equipes que marcam bastante escanteios nessas condições de mandante e visitante, quando a gente vai para as linhas aqui compridas de ambas as equipes, nós temos aqui o over 9,5 batendo em apenas 40% dos jogos dessas duas equipes. Então, aqui a gente pode ter um confronto tanto quanto under, tá? Tanto pelo lado do Juventude quanto pelo Vitória. Então, a gente pode ter aqui, galera, essa linha over 8,5 cantos batendo em 65% dos jogos e a linha do over 7,5 cantos batendo em 95% dos jogos, tá? Então, a minha sugestão para esse confronto é tentar buscar essa linha aqui que ambas as equipes mais cumprem dentro da competição, que é o over 7,5 cantos. Então, para Juventude e Vitória, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para esse confronto. Bom, e o último confronto de hoje, aqui às 9 horas da noite, fica por conta de Flamengo e Internacional. Meu querido Flamengo aí já estreando no primeiro dia da rodada, né? O Flamengo recebe em casa o Internacional nesse primeiro jogo, nessa primeira rodada. E aqui nós também temos estatísticas bem interessantes, tá? O Flamengo tem uma média de 7,1 em escanteios marcados nessa condição de mandante e o Internacional tem uma média de 4,5. Também médias bem importantes aí, interessantes para a gente levar em consideração.
Quando a gente traz aqui para as linhas compridas de ambas as equipes, o over 9,5 bateu em 55% dos jogos para ambas as equipes, 70% dos jogos do Flamengo e 40% dos jogos do Internacional nessa condição de visitante, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, eu não buscaria nada para live também nessas linhas de over 9,5, de over 10 cantos, tá? Leva para o ao vivo e tenta buscar linhas menores, tanto no HT quanto também no FT. O que é que me agrada aqui para live nesse confronto? São dois cenários. Uma linha, ela já não tá mais disponível, era o handicap menos 1,5 do Flamengo, tá? Agora já tá na linha de menos 2, então já não vale mais a pena. Mas a linha de over 5,5 cantos pro Flamengo me interessa bastante. É um Flamengo que voluma muito, que busca muito o jogo ali pelas laterais do campo, com Wesley, pelo outro lado também. Então eu gosto muito aqui de pensar no Flamengo muito atuante nessa primeira rodada do campeonato, tá? Então, over 5,5 cantos para live é uma boa sugestão também para esse confronto aqui e fica de sugestão para vocês nesse jogo. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para este sábado, retorno do Campeonato Brasileiro. Conto com a sua participação. Se você até aqui ainda não se inscreveu no canal, se não é inscrito, aproveita para deixar a sua inscrição, deixa seu like, deixa o seu joinha aí, que é muito importante aqui também a sua participação direta, fechou? No mais é isso e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!